Amém? Vamos ler no livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler capítulo 1 de Ruth, a partir do primeiro verso. Eu quero que você fique de pé em reverência à palavra de Deus. E nós vamos conversar um pouco hoje aqui a respeito de alguns fatos, episódios do livro de Ruth, tirar algumas lições para as nossas vidas, não é? É o livro que talvez muitos de nós não conhecemos ou não lemos, né? Quem já leu a Bíblia toda, certamente leu Ruth, né? E é importante você perceber que esse livro, ele está inserido no cânon das Escrituras, porque ele, né, fala a respeito da linhagem terrena de Jesus Cristo, não é? E mostra como a graça de Deus trabalhou no passado e ainda trabalha hoje, né? A gente às vezes pensa que nós agora estamos na dispensação da graça, mas em todo o tempo o homem esteve sempre debaixo da graça de Deus. Porque se não é pela graça de Deus, então o que é, não é? Então vamos ler aqui o texto. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. E este homem chamava-se Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, e eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. E algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, ele morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. E estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Ofra e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. E então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo e deu-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela, enquanto caminhava, voltando para a terra de Judá. E Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. E o Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto. E lhes disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. E mais Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que ainda eu tenho filhos em meu ventre para que case com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que hoje, ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, de maneira nenhuma. Para frente, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. E então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá também você com ela. Porém Ruth respondeu: não inste para que eu deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, eu vou morrer. Morrerei eu aí e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de estar com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém, e aconteceu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntaram: essa não é Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chame de Noemi,
mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. E quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no começo da colheita da cevada. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por tudo que tu tens feito por nós, por esse culto maravilhoso que temos passado diante do Senhor. E agora, Deus, quando temos aqui diante de nós a tua palavra, Pai, peço que o teu Espírito Santo venha sobre mim, sobre a igreja, e que o Senhor possa mover de uma maneira especial, ó Deus eterno, nesta noite, trazendo uma mensagem que tu já tens no teu coração para o coração dos teus filhos. Pai, eu repreendo toda ação do mal, toda a força maligna, tudo aquilo que não vem de ti, que seja amarrado e expulso no nome do Senhor, e que haja liberdade diante do Senhor, e que o teu Espírito possa falar conosco nesta noite, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Irmãos, pode sentar. O livro de Ruth é uma história belíssima, né? Quem conhece aqui já conhecia o livro de Ruth. É uma história belíssima, é uma história maravilhosa. E é claro que essa história foi uma história real, aconteceu de fato, não é? E é uma história que está registrada na Bíblia Sagrada, como as Escrituras diz, que tudo que está registrado para aviso nosso, está registrado para ensino nosso. Então, se a história desta mulher, como muitas outras histórias, houveram muitas histórias bonitas como essas, que não estão nas Escrituras, e que foram histórias reais, e que aconteceram de fato. Mas esta aqui está registrada por quê? Porque Deus tem, através da vida desta mulher, Ruth, não é? Uma mensagem a passar aos nossos corações. Ruth com Esther são os dois livros que têm nome de mulher no Antigo Testamento. Não é? São esses dois únicos livros que têm nome de mulher. Ruth era uma moabita, uma estrangeira que casou com um judeu. E Esther era uma judia que casou com um estrangeiro. Não é? E ambas, a história de ambas tem o objetivo de mostrar como Deus age na história para preservar o seu povo e para cuidar e tratar do seu povo. Eu, quando estava lendo aqui, pensando em preparar algo para falar convosco, daquilo que o Espírito estava tocando no meu coração, para mim é difícil entender como que uma história tão bonita dessa possa ter acontecido na época dos juízes, que foi a pior época da história de Israel, foi a época dos juízes, onde Israel se desviou por completo. A palavra, inclusive, vai dizer lá em Juízes 17, 6, versículo 18 também, capítulo 18, versículo 1, 19, versículo 1, 25, versículo 21, versículo 25, que naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem lhe apetecia. Era um tempo em que as pessoas agiam como queriam em Israel. Israel não era uma nação consolidada, era uma nação fragmentada. Não é? E dentro de tudo isso, eu fico às vezes pensando como que Deus trouxe uma história como essa e a colocou nesse tempo. E essa história ela tem como objetivo apontar para a gente de onde o nosso Salvador veio, não é? Jesus, né, que é o Filho de Deus, mas nascido de Maria, ele tem os seus ascendentes, os seus ancestrais, não é? Nos seus ancestrais ele tem uma moabita. E por que estou a dizer isso? Porque o povo de Moabe, não é? O povo de Moabe era um povo hostil a Israel. E Deus, em Deuteronômio, usando Moisés, séculos antes desse ocorrido aqui, não é? Deus havia dito que os moabitas não deveriam tomar parte na congregação de Israel. Era terminantemente proibido pelas Escrituras que algum moabita tomasse parte na congregação de Israel. E Ruth era uma moabita, não é? Então vocês veem que a graça de Deus estava trabalhando ali. Essa que era uma excluída por conta da lei, se tornou parte. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, na genealogia de Jesus, você vai ver que Mateus vai fazer questão de mencionar, não é? Que Ruth, a moabita, ela foi mãe de Boaz, que foi, né, o bisavô. Ela foi mãe de Obed,
né, que foi o avô de Jessé e o bisavô de Davi, aliás, pai de Jessé e avô de Davi, que veio na genealogia de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para isso, a gente vê, e aqui já aprendemos uma lição, né, podemos aprender uma lição com isso, que Deus realmente, Ele muitas vezes, mesmo nos nossos erros, Ele consegue tirar algo bom e produtivo dos nossos erros. Então vamos começar pelo erro dessa gente, né? Esse homem aqui da nossa história, né, que se chama Aimeleque, não é? Ele era um homem que era judeu, e aconteceu que no tempo dele que uma grande fome veio sobre a terra. Nós não sabemos qual a razão daquela fome, por que a fome foi chamada na terra. Geralmente a fome na Bíblia, ela fala de juízo, de julgamento de Deus, não é? Quando alguma catástrofe vem sobre o mundo, ela vem como juízo de Deus. Os homens muitas das vezes não entendem isso. Quando falamos de juízo, existem muitas formas de julgamentos de Deus, né? Vai haver o julgamento escatológico, aquele que será no fim dos tempos. Existem juízos como esse, que é em consequência do pecado do povo. Deus chama a fome, Deus chama a peste, Deus chama alguma enfermidade e é colocada sobre os homens. E observe que disso ninguém está livre, nem crente, nem descrente. Quando o problema vem sobre uma nação e você vive nessa nação, você está susceptível a esse problema. Nós tivemos agora recente uma pandemia mundial, né, que foi a Covid-19, onde morreram tantos crentes como os descrentes. Tanto gente boa como gente que a gente acha, na perspectiva nossa, que não era tão boa assim, não é? Então, quando Deus chama a peste sobre a terra para julgar os homens, e eu já disse aqui, eu volto a repetir, Deus faz isso porque as nações cometem pecado contra Deus, e como as nações não têm alma, Deus não tem como julgar as nações no futuro, não é? Então, o julgamento acontece durante a existência dessa mesma nação. Então, Deus chama o juízo sobre uma nação. E no caso aqui, Deus chamou o juízo sobre esta região aqui. E esse homem vivia aqui, certamente era um homem crente, um homem piedoso. A gente não sabe a respeito da vida desse homem, o Abimeleque aqui, nós não sabemos muito sobre ele. Nós simplesmente vemos aí que ele viveu e experimentou um tempo de dificuldade, um tempo de grande problema. Havia fome. E é claro, você é pai, você sabe disso. Quando a coisa aperta, você tem que dar os seus pulos, sim ou não? Você tem que resolver, decidir fazer alguma coisa. E ele, como não via uma saída ali na terra de Israel, né, ele morava em Belém, não é? Que quer dizer casa de pão. Ele estava na casa de pão e foi buscar pão na casa do inimigo. Esse é o grande problema, né? Que muitas vezes nós também, no meio do aperto, no meio do desespero, no meio da dificuldade, não é? O nome é Elimeleque, não é? Quer dizer Deus, né? Deus é o meu rei, é aquele que provê para mim, é aquele que cuida de mim, ele é o meu rei. Olha bem o nome desse homem. Não é? E o nome da sua esposa, Noemi, quer dizer agradável. Pelo nome deles, eles já deveriam ficar quietos e esperar no Senhor. Era só ele olhar para ele mesmo e dizer, não, Deus é meu rei, ele vai providenciar todas as coisas para mim. Não é? Ele vai fazer tudo o que for, né, preciso para me abençoar. E aqui nós temos uma outra lição que podemos tirar desse texto. Nenhuma decisão é pequena, né, quando você está diante de Deus. Às vezes você acha que é só mudar de um lugar para outro, de um emprego para outro, de uma casa para outra, mas é só isso. Às vezes você acha, não, isso é muito banal para perguntar a Deus se faço ou se não faço. A circunstância surge, a oportunidade aparece e você simplesmente vai, sem consultar o Senhor e sem pedir a orientação dEle. Então, eles estão em Belém, em Efrata, e eles veem que há pão lá em Moabe, não há pão aqui em Israel. E o que eles fazem? Eles juntam a sua família para salvar a sua família, e é uma ironia tremenda, né? O que ele temia,
ele temia a morte dos seus, acabou se tornando a morte dele próprio e dos seus 2 filhos. Não é? Às vezes o que queremos preservar dentro da nossa perspectiva e a forma que fazemos pode significar a destruição. Isso acontece muito frequentemente com muitos de nós. O meu objetivo é só prover para a minha família. Mas a que custo você está provendo para a sua família? Qual é o preço que você está pagando? Observe que esse homem vai chegar em Moabe, não é? Ele vai começar a trabalhar ali, não demora muito tempo, ele morre em Moabe. E quando ele morre, a sua casa fica desprotegida. E os seus 2 filhos, o que fazem após a morte dele? Casa com mulheres moabitas, que Deus havia dito para Israel não se tornar parente delas. Não tome essas mulheres em casamento. Por quê? Porque esse povo havia lançado tropeço diante de Israel, quando Israel caminhava no deserto. Lembra de Balaão e Balaque? Né? Ali, quando Israel estava caminhando e Balaque quis amaldiçoar Israel, e ele contrata Balaão, um feiticeiro, um falso profeta, para amaldiçoar aquele povo. E Balaão, por conta de dinheiro, ele quer amaldiçoar o povo, mas ele não consegue. E ele vai declarar: não, eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Ele não pôde amaldiçoar, mas ele sagazmente, porque o diabo é astuto, irmão. Ele é astuto. Ele não pôde abençoar porque Deus o freou nisso. Mas ele disse: olha, há uma forma de o próprio Deus destruir esse povo. É através da mistura, do casamento misto. Né? Então, que as suas mulheres casem com os filhos deles, que as suas filhas casem com os filhos deles, e assim a idolatria vai para dentro de Israel, e Deus vai destruir Israel. A sagacidade. E Deus, então, quando acontece, não é, essa grande derrota em Israel, essa grande mortandade que vai acontecer por conta do pecado, não é, e depois esse pecado de Balaão, ele vai ser mencionado em Apocalipse como sendo uma advertência para a igreja do nosso tempo, que às vezes o diabo, ele não pode com você, confrontando você, mas infiltrando no meio dos seus. Essa é uma estratégia maligna, infiltrar para dominar, para enfraquecer, não é? Às vezes a gente nem se apercebe da gravidade do problema que está no nosso meio. O diabo, ele é astuto demais. Então a ordem era expressa, não é? Não case. Esse povo, os moabitas, nunca podem ter parte, vocês não podem associar com eles, isso é claro nas Escrituras, não é? Mas como eles estão lá na terra, eles estão no terreno do inimigo, irmão, esse mesmo erro vai ser cometido por Davi. Esse mesmo erro foi cometido anteriormente por Abraão. Quando Deus trouxe fome na terra, Abraão foi para o Egito. E do Egito ele trouxe Agar, que foi a grande mancha na vida do Abraão. Não é melhor, irmãos, muitas vezes comer hoje eu comi, não é? Uma taioba cortadinha assim, com angu, não é? Quem gosta de taioba? Acho que ninguém nem conhece isso. Cortadinha assim. Ganha umas taioba, que é uma hortaliça que dá assim abundância em qualquer lugar, não é? E com anguzinho, né, Olian, você gosta? Mexidinho assim, um feijãozinho, já está aumentando, né? Um arrozinho, uma costela de porco assim, fritinho. Era só a taioba, né? Agora já está longe esse negócio. Já virou um prato mesmo aí, não é? Bem mineiro. Mas veja bem, às vezes é melhor você comer algo simples, ou ter uma vida simples, e estar em paz, e estar na presença de Deus, minha gente. Estar na casa do Senhor, estar servindo a Deus, do que colocar você e sua família em situação de perigo. Porque se ele não tivesse ido para lá, é claro, você hoje ama Ruth, mas você vai perceber que Ruth só está aqui pela graça de Deus, porque ela não podia estar pelas Escrituras. Você está entendendo a complexidade das coisas? Nós muitas das vezes levamos os nossos
a cometer erros por conta de decisões que nós tomamos que não refletimos a respeito delas. Eu volto a dizer, grave isso no seu coração, não existe decisão pequena quando você está diante do Senhor. Toda decisão é importante e precisa do aval e da aprovação de Deus. Ninguém pode decidir por sua cabeça, fazer o que quer, o que pensa, o que lhe apetece, simplesmente, é porque você acha que é o melhor. Pergunta para Deus se de fato isso é o melhor. Irmão, Deus cuida da gente, independente das circunstâncias. Deixa eu dizer uma coisa que talvez poucos de vocês sabem. O tempo em que eu vivi com mais fartura, nesses 22, quase 23 anos de Portugal, foi quando eu não tinha salário nenhum. Não tinha salário nenhum, zero de salário. Eu morava de aluguel e não tinha salário. Quando cortaram o meu salário lá do Brasil, era missionário enviado pelo Brasil. Não tinha salário. Foi o tempo em que nossa família viveu mais abundantemente. Está aí Débora, está minhas filhas que podem falar disso. Nunca atrasei um aluguel, nunca atrasei uma luz, uma água. E Deus cuidava assim, provia. As pessoas não sabiam que a gente não tinha salário. Só Deus sabia que a gente não tinha salário, que não recebíamos. Mas o Senhor mandava. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, por que não dizer 5 vezes, muitas vezes, não é? Porque, irmão, se você estiver em obediência ao Senhor, Deus vai cuidar de você, e vai cuidar da sua casa, e vai cuidar dos seus filhos. Às vezes a nossa confiança está naquilo que eu posso produzir, está na oportunidade que está surgindo. Porque muitos de nós somos apanhados na ganância. Muitos estão aí, perderam muito dinheiro, entraram nessas armadilhas que os homens preparam. Lembre-se, você não é páreo para o espírito que está no mundo. Não é. Você precisa de Deus e da orientação dEle. Não existe dinheiro fácil, não existe vida fácil. As conquistas, ela demanda esforço e muitas vezes austeridade mesmo. Muitas vezes tem que cortar na carne mesmo. Muitas vezes nós olhamos para o céu e dizemos, Deus, e então? Não é? E Ele cuida de nós. Olha bem, esse homem, o nome dele, o nome do Elimeleque, Deus é o meu rei. Ninguém precisava falar nada para ele, é só ele pronunciar o próprio nome. Pronunciar o próprio nome, que ele já saberia que se ele tem Deus como rei, logo nada poderia faltar para ele. Pensa você tendo Deus como rei, tendo Deus como governante da sua casa, da sua vida, não é? Então, olha bem, é melhor, e Deus não vai deixar isso acontecer. Olhe bem, veja bem, Deus não vai deixar isso acontecer, mas às vezes é melhor morrer de fome dentro da vontade de Deus do que comer o pão do inimigo, irmãos. Muitos de nós, muitas vezes, estamos comendo o pão do inimigo. A que custo você está fazendo isso? Não é? Então, veja bem, eles planejaram ir, eles não consultam o Senhor para saber se deveriam ir. Nem precisava consultar, porque Deus já havia falado na sua palavra. Deus já havia dito. Olha bem, irmãos, nós às vezes esperamos que Deus fale, ou traga uma revelação nova. Deus não vai revelar o óbvio, ou Deus não vai falar daquilo que já está escrito na sua palavra, porque a obrigação do cristão é conhecer as Escrituras. A obrigação do cristão é conhecer a Bíblia que você carrega debaixo do seu braço todo dia. A nossa obrigação é ler e entender o que está ali, nossa obrigação é compreender o que está nas Escrituras. Essa é a ordenação do Senhor. Hoje nós vemos pessoas esperando que apareça uma revelação lá do trono, para ele compreender o momento que ele está vivendo. Irmão, tudo que você precisa saber, seja o que for em relação à sua vida, já está nas Escrituras.
A Bíblia é a revelação de Deus clara e nua para nós. Se você observar as Escrituras, você vai ver de uma forma claríssima o que Deus está falando em determinadas circunstâncias. Nós erramos por quê? O que a Bíblia diz? Errais, Jesus falou, por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Por isso vocês erram, nós erramos, por desconhecer a Bíblia. Porque ninguém falha ou erra dirigido pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus. Se erramos, é quando deixamos de dar ouvido à voz do Senhor, não é? Amém? Então eles vão. Agora, olha o nome dos filhos deles. O nome do primeiro aí, o Malom, significa doentio. E o nome do segundo, Quilion, significa aquele que foi cravado, ou seja, aquele que não tem como sair do lugar. Significa cravar, não é? Dois nomes difíceis, né? Pensou você dar um nome de doente para o seu filho, ou doente? Ou cravado. Ou seja, tu não te moves, aí você espera que ele mova e não vai mover mesmo, porque ele é... A mente carnal, irmãos, a inclinação da nossa carne é sempre morte, não é? Os judeus, coloca Deuteronômio para mim, por favor, o Léo. Deuteronômio 23:3, né? A Bíblia diz claramente que nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Precisa de uma palavra mais clara do que essa? Vocês estão aí, irmãos? Vocês acham que precisa de uma palavra mais clara do que essa para eles não irem para Moabe? Mas lá vão eles. Muitas vezes nós perguntamos, Deus, por que eu estou passando por isso? E a resposta é muito simples. Por escolha. Por escolha. A Bíblia diz assim, olha, do que queixa o homem vivente? Do que queixa o homem vivente? Queixa de quê? Vocês sabem? Queixa cada um dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. A nossa queixa tem a ver com os nossos erros. É difícil, mas é real, é assim. E observe que a Noemi, ela vai acusar Deus, ela vai dizer que foi Deus que fez aquilo com ela. Esse é o problema, a gente erra e depois diz, não sei por que Deus não me ajuda. Deus se esqueceu de mim, Ele não se lembra de mim, Ele não... Irmão, peraí. É mais simples você se humilhar e reconhecer, eu pequei, Senhor. Eu gosto de Davi por isso. Ele errava, mas depois disse, Senhor, eu pequei contra ti, me ajuda, me dê força para sair desse negócio. Mas eu pequei, Senhor. Ele não tentava como Eva esconder, não, foi a serpente que me enganou, e nem como Adão, que dizia, olha, foi essa mulher que o Senhor me deu. Porque nós, quando erramos e a coisa corre mal, nós queremos buscar um culpado para aquilo que está acontecendo. E é muito triste isso, sim ou não? Eles tomam uma direção errada, né? Desorientam, estão completamente, né, sem uma orientação. Agora, essa mulher perde os 2 filhos, que ela... Eu não sei, irmãos, não sei, olhe bem aqui. Não posso julgar, posso conjecturar. Porque só essa mulher escapou, porque o marido e os filhos morreram. Alguns estudiosos dizem que ela é que ficou na cabeça do marido. Vamos para Moabe, porque lá tem pão. Esses meninos vão morrer, como é que vai ser? Às vezes acontece isso, é ou não é? Está todo mundo indo, por que você não vai? Está todo mundo fazendo, por que você não faz? É uma forma de nós termos mais recursos. Você precisa, você precisa, você precisa. Observe que o marido e os filhos morreu e ela ficou para ver o negócio, né? Para ver a situação. Oi? Eu acho que, pela atitude dela, eu acho que essa mulher era uma mulher carnal, essa Noemi aqui. A minha opinião, pessoal, me desculpe quem pensa o contrário. Para começar, ela coloca em Deus uma culpa que não era de Deus, era dela. Em segundo lugar, ela manda as noras, que eram como filhas para ela, para os ídolos. Manda ela para volta para os vossos deuses, espera aí. Opa, nem pensar, isso é ser carnal.
Em outras palavras, dizer: eu não quero ter problema, eu não quero essa carga sobre mim, vocês são um peso para mim, vocês vão ser um problema para mim, se vocês forem comigo, eu já vou ter dificuldade de me sustentar mais vocês, é melhor que vocês voltem para os vossos deuses. Não é? E quando ela chega em Israel, todo mundo ali contente: Noemi voltou. Aqui Noemi nada, eu não sou Noemi não, eu sou Mara a partir de agora, porque Noemi quer dizer agradável, Mara quer dizer amarga. Eu não sou mais Noemi, não sou agradável mais, agora eu sou uma mulher amarga. Ela tomou a decisão de ser amarga, irmão, é muito difícil, é ou não é? É. Quando você vê a carnalidade dela, quando ela manda as noras voltar. Isso é um pensamento de quem está na carne, irmão, não de quem está no espírito. Quem está pensando só no agora. Como é que eu vou com essas duas mulheres? Já vou ter dificuldade. Se ela confiasse no Senhor, ela fala: minhas filhas, vão comigo, eu vou cuidar de vocês. Olha, onde eu comer, vocês vão comer. As palavras de Ruth deveriam ser de Noemi, não de Ruth. Noemi devia dizer: vão comigo, meu Deus será o vosso Deus, minha casa será a minha casa, a vossa casa. O que eu comer, vocês vão comer, o que eu beber, vocês vão beber. Quem tratar eu bem, vai tratar vocês também. Vão junto. Não deveria, e você vê que ela deixa Ruth embora. O texto vai deixar claro. Quando ela viu que não adiantava pelejar com Ruth, e Ruth estava determinada, ela falou: então vamos comigo. Porque até aquele momento ela queria que ela despachar a nora. Queria despachar. Né? Hoje, não sei se é problema de sogra, né? Sei lá, acho que não é não, né? Queria despachar, né? Mandá-la de volta. Né? Agora, veja que, por outro lado, Ruth, ela tinha outros desejos, além do pão e do casamento. Ruth não estava pensando no pão e no casamento. Ela estava pensando na gratidão. Ela estava pensando no cuidado. Ela estava pensando na empatia. Ela estava pensando em outras coisas, irmãos. A diferença entre o cristão carnal e o espiritual é exatamente isso. O carnal pensa no mundo, nas coisas deste mundo, como sustentar, como fazer, como isso, como aquilo. O espiritual, ele pensa em outros laços. Né? Está ligado e preso a outros laços, a outras cordas que eles são presos, não é? Então, quando eu olho para essa história e vejo essa mulher tão determinada, eu vejo, irmãos, que Deus, ele honra a fé do homem, não importa quem ele seja. Às vezes você olha para você e diz: eu não sou digno. Mas se você acreditar no Senhor e seu coração for reto diante de Deus, Deus vai cuidar de você. Você vê que Ruth chega lá em Belém, chega em Efrata, e ela não fica parada, ela não espera as coisas acontecer, ela faz acontecer. É certo que a sogra deu uma força, não é? Deu algumas dicas de como fazer as coisas, porque Ruth não conhecia os costumes de Israel. E ela vai então e faz conforme a sua sogra manda ela fazer. E ela consegue então um marido que venha, né, remi-la, e que venha gerar um filho, para que o nome dos falecidos viesse a perpetuar. A forma como ela trabalha isso, depois você pode ver no texto, na continuidade do texto aí, né? Eu não tenho tempo de falar de todo o texto. Mas eu queria trazer umas lições práticas, observar algumas lições práticas aqui para as nossas vidas dentro desse texto. Algumas coisas que devemos guardar para nós e que pode nos livrar do mal e pode nos livrar de muitas coisas. Primeiro, não é? Desviar-se é um negócio muito sério, irmãos. Essa é a primeira lição que você deve pegar para si. E quando eu falo desviar, aqui não estou falando de sair da igreja. Eu estou falando de desviar do propósito de Deus. Porque há muitas pessoas que, embora estejam na igreja, estão fora do propósito de Deus. Não é? Por que você não encontra felicidade estando na igreja? Porque você está fora do propósito. Uma pessoa fora do propósito não acha nada bom. Tudo é ruim, demorado e difícil. Quando você se encaixa dentro do propósito de Deus para a sua vida, as coisas fluem e as coisas acontecem. A razão pela qual há muita murmuração no meio do povo de Deus é porque estamos fora do propósito. Né? Alguns se desviam mesmo, vão para o mundo e acabam por viver outro tipo de vida lá fora no mundo. Mas o desviar aqui pode ser apenas desviar do propósito. Deus chamou para um propósito específico e você não quer aquilo para a sua vida. Você quer ser outra coisa, você quer viver a realidade e a experiência do outro, que não é a sua. Não é?
Então, isso é algo perigoso, é um negócio muito sério. Você desviar daquilo que é o propósito de Deus. Você só vai ser feliz quando você estiver no centro da vontade de Deus. Só aí você vai encontrar felicidade e paz e harmonia dentro da sua casa. Está entendendo? Deus vai trazer paz e harmonia na tua casa quando você entrar para dentro do propósito de Deus, para aquilo que o Senhor Deus tem para a sua vida. Às vezes pode ser difícil, mas Deus sabe, e Deus vai te dar força, e Deus vai te capacitar, e Deus vai te orientar, e você vai ver a bênção do Senhor sobre a sua casa e sobre a sua vida, não é? A segunda lição que vemos aqui, é que essa mulher, a Noemi, ela teve dificuldade com o seu marido e com os seus filhos. Às vezes nós achamos que pelo fato de sermos crentes, sermos servos de Deus, não vamos ter problemas em casa, com o marido e com filhos. O fato de você estar na igreja não te isenta disso. Ninguém está livre disso. Agora, como lidamos com situações como essa, é que vai marcar toda a diferença e vai dar um rumo diferente às nossas vidas. Como eu lido com a adversidade, como eu lido com o problema, como eu lido com a crise, como eu lido com as dificuldades que surgem. Não é? Problema vai ter na casa de toda a gente, ninguém aqui está livre de problemas. Não é? Às vezes eu já ouvi uma mensagem daquele pregador, do pastor Cláudio. Ele perguntou, alguém perguntou, mas você já pensou alguma vez em divórcio? Ele disse, nunca pensei em divórcio, mas em assassinato muitas vezes eu pensei. Eu nunca pensei em assassinato, viu, irmãos? E nem tão pouco em divórcio. Mas às vezes ele tem uma frase que ele diz também que eu acho interessante, diz, olha, por isso que eu entendo que muitos animais comem os seus filhotes lá no ninho, porque o bicho é terrível mesmo, falando dos filhos dele, não é? Pronto. Isso é lá a experiência dele, eu não tenho essa experiência, graças a Deus, não tenho, espero não ter. Então, problema toda a gente tem, sim ou não? Dificuldade todo mundo passa, enfrentamentos todos nós temos. Agora, como o rumo que damos às coisas é que vai determinar onde vamos chegar. Como lidamos com essas coisas? Como lidamos com o filho rebelde? Como lidamos com a filha rebelde? Como lidamos com o marido que não quer cooperar? Que há marido que não quer cooperar, irmãs. É ou não é? Vocês que têm esposo aí, o que vocês acham? E tem... Ficou todo mundo quieto aí, eu não sei, acho que todas aqui o marido coopera, não é? Rogério, estou vendo você quietinho aí, que a irmã já te beliscou, eu vi do lado aí. Amados, não importa quão difícil sejam as circunstâncias, o único lugar para o povo de Deus estar é no centro da vontade de Deus. Não importa as circunstâncias. Não são as circunstâncias que ditam o nosso destino, o nosso caminho. O que dita o nosso caminho é a palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 119, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É a Bíblia que decide para onde eu devo ir, é ela que me guia. Eu sou guiado pela palavra e não pelos meus desejos. Não são as circunstâncias que falam comigo, vai para a direita ou para a esquerda, é Deus. É a palavra de Deus, é o Espírito de Deus, é Ele que nos guia. Amém? Vocês estão aí? Aleluia. Outra lição que eu aprendo aqui, que quando nós buscamos satisfação no mundo, pagamos um preço muito alto por isso. Há muitas pessoas que estão buscando satisfação nas coisas deste mundo. Não estou dizendo aqui no mundanismo, não estou falando de mundo aqui no sentido de mundanismo, de coisas deste mundo. Não é? Há muitas pessoas que a bênção para ele são as coisas materiais. É dinheiro, é casa, é carro, é coisa, é bens. Ah, eu recebi uma grande bênção de Deus. Para mim, a grande bênção de Deus é você estar no centro da vontade de Deus. Tendo ou não tendo, possuindo ou não possuindo. Irmão, estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar para todos nós, é verdade? Amém? Então, os valores e aquilo que o mundo diz que é importante, muitas vezes não deve ter muito valor para nós. Amém? Agora, mesmo quando nós decidimos tomar esses caminhos que não são os melhores, não é? Deus está sempre disposto a perdoar aqueles que se voltam para Ele. Se você se voltar para Ele, Deus sempre tem uma bênção. Observe que quem pegou o filho nos braços foi Noemi. Era como se Deus estivesse dizendo para ela e para nós, você não precisava nada daquilo, bastava você ficar na minha presença. Eu posso fazer de coisas impossíveis o possível.
Eu pego aquilo que não é e faço ser. Eu transformo aquilo que você acha que não tem nenhum valor, porque eu sou Deus. Eu tenho esse poder de fazer. Aleluia, eu creio muito nisso, irmãos, porque eu vivo isso. Eu vivo isso, eu vejo o milagre de Deus, eu vejo as promessas de Deus se cumprindo, eu vejo a ação de Deus em mínimos detalhes, Deus agindo, Deus se movendo, Deus fazendo, e eu digo, Senhor, obrigado, porque realmente é pelo Senhor, não é por mim, é pelo Senhor, amém, aleluia. Outra coisa que eu vejo aqui, e às vezes nós tentamos isso, Noemi nunca conseguiu compensar o tempo perdido fora da vontade de Deus. Mas ela compensou a alegria e compensou o testemunho. O tempo perdido, ele não volta. O que você passou fora de Deus, e o que você passou fazendo a sua vontade, o seu querer, no seu pensamento, naquilo que você achava, isso não volta mais. Porque você, quantos anos tem ele? Não vai voltar para os 20 e poucos anos. Hã? Pois, não volta, rapaz. Por isso que eu falo para essa rapaziada, aproveita o vosso tempo. Gaste o seu tempo com o Senhor, você que está aí, não importa a sua idade. Gaste o seu tempo com Deus. Faça um compromisso com o Senhor a partir de agora. Porque se tem uma coisa que não volta atrás, é tempo. Eu não me orgulho de tudo que fiz. Mas eu glorifico a Deus porque eu fui salvo. Quando era adolescente, pude dar a minha vida inteira para Deus. São 43 anos servindo o Senhor, de todo o coração. Tive falhas, claro que sim. Errei muitas vezes, claro que sim. Caí algumas vezes, claro que sim. Mas não fiquei prostrado, não me detive, continuei caminhando, continuei avançando. O justo, diz a Bíblia, que pode cair 7 vezes, mas não fica prostrado. Porque o problema não é muitas vezes até a queda, é ficar lá no chão, esse é o problema. Muitas vezes nós até erramos e caímos e ficamos lá esperando que alguém nos levante, ao invés de tomar uma atitude, se pôr de pé na presença de Deus e fazer o que tiver que ser feito. É isso que tem que ser. Amém? Aleluia. Não importa quão difícil seja a situação, se nós nos submetemos ao Senhor e obedecemos a Ele, Ele nos levará adiante. Deus vai te conduzir, irmão. Faça um compromisso hoje com Ele. Diga, Deus, eu quero mudar isso na minha vida. Eu quero mudar isso na minha vida, eu quero acertar esse negócio aqui, eu não posso perder minha família, eu não posso perder os meus filhos, eu não posso perder meu casamento, eu não posso perder o meu lar, eu preciso levantar a minha cabeça e tomar uma posição, amém? Outra coisa importante, queridos, que eu aprendo nesse texto, que nenhuma pessoa está tão longe do alcance da graça de Deus que não pode ser salva. Não existe problema que seja impossível para Deus, entenda por favor. Você pode dizer, pastor, para mim não tem jeito. Claro que tem. Você que está me ouvindo, talvez você pode pensar, para mim não tem jeito, você não conhece a minha história. Eu não conheço, mas eu conheço Deus, que pode mudar a história de pessoas. Deus muda a história dos homens, quando os homens crêem nele. Quando as pessoas decidem acreditar nele, dizer, não, é aqui que eu quero ir. É isso que eu quero fazer. Eu sei que errei até aqui, mas eu vou me levantar e vou fazer a vontade de Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que quando você decide fazer a vontade de Deus, Deus dirige você, Deus orienta você, e Deus coloca pessoas à sua volta que vai te ajudar e que vai caminhar com você. E vai dizer, meu irmão, eu estou aqui do seu lado, vamos junto. Eu quero fazer diferente, Deus vai pôr pessoas para te ajudar a fazer diferente. Assim como o diabo, quando você quer caminhar para o pecado, ele põe pessoas para atrapalhar a sua vida e para levar você para o mal. Deus coloca pessoas do seu lado para te ajudar a caminhar, para levar você para o lugar certo. Às vezes são pessoas impensáveis. Amém? Que Deus coloca do seu lado. Eu me lembro quando me converti, era um adolescente. Os crentes, os jovens da igreja não queriam ser meus amigos. Era uma dificuldade tê-los. Não queriam estar comigo, porque eu estava vindo do mundo. E eles eram muito santos, e eu era muito pecador para estar junto com eles. E tinha um irmão na igreja, já era um senhor. Ele pegou-me, colocou do lado dele, e falou, meu filho, não tenha medo não. Eu estou junto com você. Era um senhor de cor muito bem alto assim.
chamava Adamastor, já faleceu o nome do rapaz. Ele disse: olha, eu estou com você, eu vou orar pela sua vida, porque eu sei que Deus tem algo na sua vida. Às vezes as moças olhavam para mim assim, desconfiada: o que esse rapaz está fazendo aqui na igreja, esse mundano? Mas aquele homem, porque naquele tempo era muito difícil você caminhar, você se acreditar. Os cultos de ensino de terça-feira, eu lembro como hoje, só os membros podiam participar, os novos convertidos não podiam. Mas eu queria comer a palavra, eu queria ouvir a palavra. E ele era o diácono da igreja, o porteiro da igreja, e tinha uma fresta assim naquela porta de madeira, e ele falava comigo: daqui você pode assistir, fica aqui perto de mim que você pode assistir o culto. E eu ficava do lado de fora com o olho lá no pastor falando, o ouvido colado na porta, escutando a palavra. Como aquele homem me ajudou. Ajudou não só a mim, ajudou outros jovens, ajudou outras pessoas, mas estou falando de mim, porque quando você decide caminhar para o caminho certo, Deus vai pôr pessoas ao seu lado, que às vezes você nem imagina, às vezes tem pessoas impensáveis que Deus coloca do seu lado, para dizer: meu filho, eu estou junto com você, vamos junto aqui, vamos caminhar junto. Aleluia, aleluia. Outra lição que eu aprendo aqui, irmão, e já estou terminando, é que não adianta ficar bravo com Deus e culpá-lo pelos nossos erros. Isso vai resolver. Não vai resolver. Você acha que resolve culpar Deus? Ficar bravo com Ele? Não é? Não adianta. Eu conheci um pastor, quando eu morava lá no Algarve. Ele tinha uma vida tão difícil, e ele teve uns problemas assim tão graves. A esposa voltou para o Brasil com a família, ele ficou aqui porque não queria ir embora de teimoso. E ele dormia dentro de um carro. Ele utilizava as casas de banho dos supermercados, e ele dormia dentro de um carro. E eu às vezes conversava com ele e dizia: pastor, mas por quê? O que está acontecendo contigo? E ele muito revoltado com Deus. E eu me lembro que uma vez nós fomos orar no monte. Ele falava com Deus como se estivesse brigando com Deus, como se Deus tivesse culpa daquilo. Ele dizia coisas absurdas. Ele dizia: Deus, onde você está? Que eu quero te encarar de frente a frente. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Me tirou a minha família, me tirou não sei o quê, me tirou não sei o quê. E um dia, conversando com ele era um pastor bem conhecido lá no Brasil. Eu disse: irmão, por que você culpa Deus? Ele disse: porque é Deus. Eu falei: quem é que te dirigiu para vir para aqui? Ele falou: foi Deus. Mas como Deus? O que Deus falou com você? Não, eu senti que era Deus. Sentiu, não tem esse negócio de sentir, rapaz. Nenhuma decisão é pequena quando você está na presença de Deus, irmão. Não pode ser assim: eu senti, um profeta me falou, houve uma revelação, houve um sonho. Não vai por aí, em nome de Jesus. Primeiro escuta Deus pela palavra, veja se Deus está ali. Começamos a conversar. Eu disse: rapaz, sabe onde é o seu lugar? O seu lugar é junto com a sua família lá no Brasil. Está lá sua esposa, está lá seus filhos. Você tem uma filha que precisa de você, que tem problema físico. Vá para perto da sua família. Mas eu vou voltar envergonhado. Não importa o que dizem. O que todo mundo vai dizer de você, qual é o problema? Você não pode culpar Deus, porque Deus não tem culpa da sua irresponsabilidade. E ele voltou. E Deus restaurou o casamento dele, a vida dele, a família dele. Meus amados, não adianta ficar bravo com Deus ou culpar Deus. Não, Senhor. Aleluia. Fique de pé, por favor, irmãos. Sabe, uma das coisas que prova sabedoria espiritual é você confiar em Deus e esperar nele. Você é um homem de fé? Tem homem de fé aqui, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Parece que vocês estão meio cochilando. O que aconteceu? Tem gente que está abrindo boca aí. Oi? É o impacto da palavra. Vocês são homens de fé, irmãos? Sim, são mesmo de fé.
Amém? Vocês confiam mesmo no Senhor? Então, espera nele. Não tome decisões precipitadas. Não faça aquilo que você acha que é para fazer. Espera mais um pouco. Se Deus não falou, não vá. Mas se Deus falou, vá sem medo, sem temor. Não precisa ter medo. Aleluia. Lá em Isaías 28, versículo 16. Coloca para mim esse versículo, por favor. Você vai ver como é a vida de uma pessoa que crê. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu ponho em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê, não foge. Eu gosto da tradução que diz: aquele que crê, não se apressa. Não se apressa. Você quer ver onde está um homem de fé? Ele não tem pressa para tomar decisão. Ele espera. 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 Aí fora no mundo, o conselho do mundo é o quê? Tem até uma música que diz: esperar não é saber. Né? A música que diz isso. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas na presença de Deus, esperar é saber. É saber que Deus não falha. É saber que Deus não se atrasa. É saber que Deus não abandona. É saber que Deus cuida. É saber que Deus está presente. É saber que Deus guia. É saber que Deus tem provisão. Aleluia. Há um louvor que diz assim: eu sei que tudo pode, meu amado, e nenhum dos teus planos são frustrados, ainda que com luta e com dor, eu sempre, 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 sempre seguirei o meu Senhor. Não importa, às vezes é luta, às vezes é dor, às vezes você está chorando, está sangrando, e você quer agir, e Deus fala: espera. Espera. Quem crê não se apressa, irmão. Não. Não. Sabe qual é o segredo de tomar boas decisões? É nunca decidir de bate pronto. É esperar. Orar. Está todo mundo te pressionando e você está igual um alface. Sabe, alface é fresquinho, não é? Você está ali geladinho. As pessoas falam: mas aquele não tem sentimento, parece que está tudo, né? Me faz lembrar de Paulo dentro de um navio que estava afundando. E o povo tudo desesperado. Ele falou: gente, fica, não preocupa não. O meu Deus apareceu, mandou o anjo dele, apareceu para mim, disse que não vai perder nem ninguém, só o navio que vai afundar. E o que ele faz? Ele fala: a gente, vamos comer, tem 14 dias que a gente não come, vamos comer. Pegou o pão, rasgou o pão ali e começou a comer no meio deles. Como é que você vai comer, irmão? No meio de uma provação, um navio afundando, você sentar e comer. Só quem sabe quem é Deus, é ou não é? É ou não é? E Deus prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Isso tem muitas explicações, mas uma delas é: os seus inimigos estão chegando e Deus tem um banquete preparado para você. Quem vai comer do banquete sabendo que o inimigo está à volta? Ninguém, irmãos. Só quem confia mesmo. Deita na sua cama e dorme. Deus está cuidando de você e Ele está te dando. Enquanto você dorme, Deus está te dando, Deus está acrescentando coisas a você. Você vai ver que a palavra, ela vai trazer uma paz ao seu coração, que vai tranquilizar você. Estava vendo o meu cunhado ensinando para o pastor Danilo ontem na mesa, o
umas técnicas para você dormir rápido. Eu disse, quando você está assim muito tenso, umas técnicas. Eu fiquei assim. Na primeira sessão eu já estava dormindo, antes dela começar. A melhor coisa para você dormir bem à noite e sem precisar de nenhum tipo de medicamento é você confiar em Deus e colocar nele o seu coração e deixar ele agir por você. Amém? Amém, irmãos? Olha para mim aqui. Quanto de água tem aqui que vocês acham? Hã? Não, quanto de água tem aqui? De mais ou menos mililitros? 100? Isso pesa o quê? Eu diria para você que depende. Depende do tempo em que você estiver segurando isso aqui. Agora para mim está moleza. Mas deixa eu ficar com isso aqui durante 1 hora, por exemplo. O peso disso vai estar o quê? Vai aumentar um pouquinho, vai ou não vai? Um dia inteiro segurando isso aqui com o braço estendido. Isso aqui chama preocupação, estresse. Às vezes as coisas são simples. Sabe o que você tem que fazer? Pegar e colocar sobre uma coisa fixa. Acabou o problema. É ou não é? Então, quando você pega os seus problemas, aquilo que pode ser leve ou pesado, não importa. Porque, de fato, o que vai importar é o tempo que você está carregando aquilo. O tempo que você está tentando sustentar aquilo. Quando você pega e coloca sobre uma base sólida e diz, pronto, acabou o peso. Não tem peso mais. Seja o que for, já foi. É ou não é? Quem conhece o peregrino de John Bunyan sabe que o peregrino lá, ele vivia com um fardo pesado nas costas, até que um dia descobriu que ele não precisava carregar aquele fardo. E quando ele tira o fardo, ele se sente outro. Então, na verdade, isso quer dizer descanso. E foi isso que Jesus falou em Mateus 11, é ou não é? Ele disse o quê? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Por quê? O meu jugo é suave, meu fardo é leve, não tem peso. Deus não põe peso sobre nós, irmãos. Ele tomou o peso que estava sobre nós. Então pega, põe sobre ele. O texto que lembra de Isaías 28 é uma pedra angular, uma pedra de esquina, uma pedra firme, pedra de esquina, pedra angular. É sobre ela que você está. Você não está sobre qualquer coisa. Então descansa. Mas se você quiser permanecer com isso na mão, permaneça, é problema seu. Só que isso vai, com o tempo, vai ficar insuportável. Insuportável. Você vai ficar insuportável. As pessoas ficarão insuportáveis para você. Você vai detestar estar com as pessoas. Porque quem é que gosta de sentir a pressão sobre si? Não, ninguém gosta. E quando você pega e põe sobre Jesus, fala, ó, estou livre, vamos para frente, deita na sua cama e dorme, irmão. Eu não estou aqui fazendo apologia em responsabilidade, não é isso. Eu estou aqui fazendo apologia à fé, à confiança, à certeza de que Deus cuida da gente. Deus cuida da gente em qualquer circunstância, meu irmão. Você acha que as crises e as catástrofes pegam Deus de surpresa? Não, senhores. Não, senhores. Deus está no controle das crises. Deus está no controle dos problemas e das dificuldades. Confia nele. Confia nele. Confia mesmo. Confia mesmo. Não te meta debaixo de julgos. Em nome de Jesus. Não. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Ele é o seu Deus, o seu Redentor. Feche seus olhos, eu quero orar contigo. Senhor, estou na tua presença, Pai. Estou diante de ti, meu Deus. Eu termino de trazer aqui esta palavra. É uma palavra simples, uma meditação simples da tua palavra, Deus, mas que nos ensina tantas lições importantes.
sobre decisões que tomamos. Senhor eterno Deus, não deixe os teus filhos tomarem decisões pequenas ou grandes, sem antes ouvir a tua voz, ser dirigidos pelo Senhor. Meu Deus, tu és o nosso Deus, o Deus que cuida de nós, o Deus que está sempre pronto a nos ajudar. Tu sempre fizeste isso no passado, e não é hoje que tu vais fazer diferente, Deus. Tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu creio na tua palavra, Deus. Eu creio que ela é verdade em mim e é verdade na igreja. Eu creio, Deus, que a tua palavra é o nosso tudo, é o nosso norte, é aquilo que nos guia. Ensina os teus filhos a caminharem na vitória, Deus. E ela na tua presença, Senhor. Quebra toda a resistência no mundo espiritual, abre os nossos olhos espirituais, nos ensina a familiaridade, a ter proximidade com a tua palavra, nos ensina, Deus, porque só assim vamos poder conhecer o teu coração, conhecer aquilo que tu pensas, conhecer, ó Deus, os teus pensamentos, os teus projetos, os teus planos. E vamos poder andar em vitória enquanto caminhamos nessa terra, Deus, nessa terra de lutas, nessa terra de problemas e dificuldades. Ó meu Deus, ajuda esse teu filho, essa tua filha, que precisa tomar decisões. Esse irmão que está nos assistindo, Senhor, ajuda ele, ajuda ela. Senhor, toma em tuas mãos agora, faça a tua obra na vida dos teus queridos, ó Pai. Que o Espírito do Senhor os visite nesta hora, trazendo alento, trazendo força, entrando nos lares, ó Deus eterno, mudando circunstâncias e situações. Coloque, ó Deus, pessoas como Ruth estava ao lado de Noemi, que possam, ó Deus eterno, ser suportes, ó Deus. Porque muitas vezes a nossa fé está desfalecendo e nós precisamos de alguém que dê um brado e diz: basta, não continue mais. Tens que mudar. Coloque Ruth na vida dessas pessoas, Pai. Oh, aleluia. Que está disposto a abrir mão das suas próprias vidas para atender as demandas da vida do seu semelhante. Nos ajuda, Senhor. Nos abençoe.